Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias. O Vasco ontem venceu, conseguiu colar no G4, mas como eu já tinha informado ontem, pela vitória do Sport, o Vasco não tem condições de entrar no G4. Pode até ficar com a pontuação ali de G4, mas não consegue entrar. Bom, temos algumas situações importantes para trazer para vocês. O Zé Ricardo fez um desabafo ontem na coletiva, vai fazer uma análise do partido do Palácios e já me deixa ali nas entrelinhas que em breve, quando o Palácios tiver condição de começar o jogo, ele deve colocar Palácios e Nenê para jogarem juntos. Isso me sugere que o Vasco vai para um 4-4-2. O Vasco colou bem no pelotão de cima. Temos rodadas ainda para acontecer hoje. Temos jogos para acontecer na rodada de hoje ainda. Enfim, tem bastante coisa para poder trazer para vocês. Assim como também o Zé vai explicar do porquê que ele escolheu o Edmar para jogar titular e também o Getúlio. Vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, antes de eu trazer as informações, eu venho lembrar para vocês e da minha grande parceira que me ajuda todo santo dia, que é o aplicativo da OneFootball. Cara, é extraordinário. Além de ser 100% gratuito, você pode baixar ele aí. Eu tenho notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano e também posso ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. Você ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração e a OneFootball está sempre inovando. Agora, após os jogos do campeonato brasileiro, você tem lance dos melhores momentos da partida em alta definição na palma da sua mão. Assim que acaba o jogo, você já tem os melhores momentos. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, galera, vamos falar de tabela. O Vasco venceu ontem, chorado, um primeiro tempo muito ruim, uma melhora no segundo tempo, principalmente após as entradas de Juninho Figueiredo e Carlos Palácios, mas a gente deu ali uma encostada. E apesar de toda a pressão, o Vasco segue invicto, empata demais, mas também não perdeu. São 2 vitórias e 4 empates. É um dos poucos invictos ainda dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas se continuar empatando muito assim, vai ficar até próximo ali, mas não vai entrar no G4 não. Com a vitória, hoje o Vasco é o 5º colocado, com a mesma pontuação de Grêmio e Cruzeiro, sendo que ambas as equipes se enfrentam daqui a pouquinho no Mineirão. A bola vai rolar entre Cruzeiro e Grêmio às 4 horas da tarde. Ainda nós temos nessa rodada Guarani e Ponte Preta, que é um derby, é um clássico paulista, às 4 horas da tarde também. E encerra a rodada amanhã, CRB e Sampaio Corrêa. Esse jogo do CRB e Sampaio Corrêa não faz diferença pra gente, porque nenhuma das 2 equipes ganhando pode nos ultrapassar. Mas já Cruzeiro e Grêmio, que tem a mesma pontuação que a gente, se o Cruzeiro ganhar jogando em casa, ele vai a 13 pontos, fica com a mesma pontuação do Bahia e para tomar a liderança precisaria de uma goleada para poder passar o saldo de gol do Bahia e assumir a liderança. Se acabar empate, as 2 equipes vão a 11 pontos e o Vasco fica ali a 1 ponto das 2. Inclusive 11 pontos também tem a equipe do Esporte Clube do Recife. Então uma delas ali no critério de desempate sairia do G4. E quem pode passar a gente na rodada é a Ponte Preta. A Ponte Preta tem 7 pontos e vencendo vai a 10. Mesma pontuação que o Vasco tem, sendo que a Ponte iria a 3ª vitória. Ou seja, no máximo, o Vasco acaba a rodada na 6ª colocação. Então, entre 5º e 6º, o Vasco fica. Lembrando que na próxima rodada, o jogo é entre Vasco e Bahia em São Januário. Inclusive, o Vasco vencendo o Bahia fica com a mesma pontuação. Não passa o Bahia pela questão de número de vitória. O Bahia já tem 4 vitórias e o Vasco vencendo vai chegar à sua 3ª. Tá vendo como empatar é ruim demais? Todo mundo que encosta no Vasco, empata em ponto, fica na nossa frente, porque o primeiro critério para desempate é número de vitórias. Mas, possivelmente, com essa vitória contra o Bahia no domingo da semana que vem, o Vasco entraria no G4. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora do jogo. Foi muito interessante a coletiva do Zé Ricardo e eu gostei muito de algumas coisas que ele abordou e é interessante a gente saber
como que tá a cabeça do nosso treinador e o grupo. Uma pergunta muito interessante, logo a primeira que foi feita, porque quando o Vasco faz o gol e quando acaba o jogo, foi nítido como o Zé Ricardo, o pessoal da comissão técnica, todo mundo se abraçou. Passou para o público, para quem estava vendo, que realmente eles estavam angustiados de sabendo que, cara, se a gente não ganha hoje aqui, a gente ia ser demitido. E eles comemoraram muito ali a vitória e foi perguntado isso na coletiva. A primeira pergunta foi: Zé, quão foi importante essa vitória? O quanto de peso tirou da comissão técnica a vitória do jogo de hoje? Foi nítido o abraço que vocês tiveram entre vocês ali após o jogo. E o Zé Ricardo respondeu da seguinte maneira: Boa noite a todos. A gente queria muito essa vitória, né? Enfrentamos uma equipe muito forte, que certamente vai brigar na parte de cima, já há 2 anos consecutivos que fica em 5º lugar. Bate na trave para subir, tem uma comissão técnica já experiente. O Moza é um treinador que vem mostrando já trabalhos bem consistentes. E jogadores experientes conhecem também bem a de 2ª divisão, sabem que esses jogos são definidos em detalhes. Alguns jogadores que eu já trabalhei, outros que, numa oportunidade ou outra, já gostaria de ter trabalhado. Então, assim, estudamos bem o adversário, sabemos que a gente precisava fazer uma partida com boa estratégia e se doando ao máximo, né? Então, a vibração de todos nós é pela doação, por perseverar, ser resiliente, que eu acho que são as palavras que marcam o nosso grupo. Bom, e agora um outro tópico importante também na coletiva. O primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. E o Zé Ricardo vai explicar o porquê que ele colocou o Edmar e o Getúlio para jogar titular. No jogo passado, quem foi o titular foi o Riquelme e o Figueiredo. E ele foi perguntando também ao que ele atribui a melhora do time na 2ª etapa. Confere aí. Na minha opinião, foram as entradas de Juninho, Peck e também do Palácio. E eu falei isso no meu pós-jogo. Boa pergunta. A gente estudou bem, como eu falei para o seu colega, o adversário. Eles têm uma equipe que trabalha muitos cruzamentos. Se eu não me engano, é a primeira ou a 2ª equipe com muitos cruzamentos na área. Esperava a entrada do Dalberto pelo lado direito e entendia que o Edmar era importante nessa leitura das bolas longas, né? E ele foi muito bem, ao meu ver, fez uma partida impecável. A ideia do Getúlio foi para que a gente pudesse fortalecer a nossa bola aérea, né, defensiva, e ter uma sobrecarga junto com o Raniel, com o posse de bola, ele se projetar nas costas do Diego Renan, que é um lateral com um tempo de bola muito bom, mas um pouco mais baixo, e a gente poder levar vantagem por ali. Eu acho que o Getúlio começou bem a partida, a partir de 1 ou 2 erros, perdeu um pouquinho a concentração, tentou fazer o jogo, a marcação, de uma forma um pouco ansiosa, tentando, logicamente, fazer as boas jogadas. E depois desse momento que a gente perdeu um pouquinho o controle do primeiro tempo, até os 20, 25 minutos, acho que o jogo estava estudado, mas dentro da estratégia que nós esperávamos, né? Os 2 meias deles projetando muito o jogo pelas costas dos nossos laterais, a gente conseguindo anular isso. Mas é uma equipe difícil de ser batida, né? Uma equipe, como eu falei, com bons jogadores, bem trabalhada. E a gente sabia que ia ser um jogo complicado e que a gente está muito concentrado. O que eu pedi no intervalo foi para que a gente não entrasse nas críticas que aconteceram ao final do jogo, né? Deixassem isso comigo e que a gente pudesse entrar na estratégia que a gente tinha procurado, porque trabalhamos também as substituições para crescer caso precisássemos. Precisamos. O Juninho volta de uma contusão, entra bem. O Palácio, como todo mundo sabe, está se recondicionando, e cada vez um pouquinho melhor. O Figueiredo todos nós conhecemos, mas eu queria guardar ele para o segundo tempo, porque é um jogador muito potente, é um jogador que pode fazer o lado do campo perfeitamente, também pode jogar apoiando o Raniel, ajuda na bola parada. Então, um jogo pensado, como todos os jogos são, dentro de uma estratégia. Tem horas que dá certo, tem horas que não dá tão certo. Mas eu fiquei feliz pelo empenho, como eu falei. É uma equipe que perseverou e, mais do que nunca, foi resiliente e se concentrou exclusivamente no que tinha que fazer na partida. Bom, galera, e para finalizar, devemos ver daqui a pouco. Agora a comissão técnica está dependendo da evolução física do Palácio. É o time do Vasco jogando com o Nenê e Palácios junto. Inclusive o Zé Ricardo vai dizer que inicialmente ele ia colocar os dois para jogar no segundo tempo, mas devido ao Yuri Lara e também
o Andrei Santos, os dois terem cartão amarelo, ele colocou o Juninho primeiro. Então vou deixar com vocês, Zé Ricardo, fazendo uma análise individual do Carlos Palacios, do quão ele acha esse jogador importante, e já deixando nas entrelinhas que daqui a pouquinho, quando o Palacios estiver mais inteiro, a tendência é que ele e o Nenê joguem juntos. E eu acho que o Palacios vai ser esse quê de qualidade que estava faltando pro Vasco dar uma engrenada no campeonato. Se você olhar os números defensivos do Vasco, são muito bons. Yuri Lara é o maior ladrão de bola do campeonato. Anderson Conceição é o zagueiro que mais rebate bola. E o Vasco toma poucos gols, mas também faz pouco. Acho que falta ao Vasco uma melhora ofensiva, que pode ser o Carlos Palacios, e o Vasco dá engrenada no campeonato. Então, com vocês, Zé Ricardo, fazendo uma análise da partida do Carlos Palacios. Processo, né, de recondicionamento dele. Ele jogou pouco no ano passado, chegou um pouco acima do peso. Nós, o departamento, todos os funcionários do departamento lá do Centro de Treinamento Moacir Barbosa trabalham exclusivamente para os jogadores, deixarem em condições melhores. É isso que a gente está fazendo, está tendo cuidado para que ele não sofra nenhuma lesão muscular, porque quando o atleta vem de sobrepeso e muito tempo inativo é normal. Hoje eu pretendia até colocá-lo um pouquinho antes, mas eu senti o Nenê bem na partida. Trabalhamos essa semana, inclusive os dois jogando lado a lado, mas entendimos que a entrada do Juninho poderia dar mais corpo no meio de campo. E quando o Andrei tomou o cartão amarelo, eu não queria ficar com os dois volantes com cartões amarelos, o Yuri já tinha tomado, decidi fazer a troca primeiro do Júnior e depois fazer a substituição em cima do Nenê. Um jogador que tem, como diz futebol italiano, ao qual eu assisto bastante, é um jogador que tem uma fantasia, ou seja, um toque diferente, pode, num toque, limpar a jogada, pode achar um companheiro bem, além de ser muito forte no 1 contra 1, por algumas vezes dentro da partida, nos duelos 1 contra 1 ele ganhou, porque é muito forte realmente, está crescendo, mas tirar a pressão dele, porque a gente sabe que é um jogador que foi adquirido pelo Vasco, um contrato de 3 anos, já falamos sobre isso, a importância de ter um jogador assim, pensando no futuro do Vasco, e não só numa temporada, e a gente quer que ele faça a transição, o condicionamento dele, e o entrosamento dele com os companheiros, com o grupo, de forma bem natural. Eu acho que hoje foi mais um passo nesse sentido. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí, daqui a pouquinho eu chego com mais informações, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui!